Será que a termoelétrica pode ser considerada uma energia renovável? E a energia nuclear uma energia limpa? Qual é a melhor fonte de energia que existe? Fica ligado nesse vídeo que eu vou explorar as principais fontes de energia elétrica que existem, que vai te ajudar bastante para a tua prova. Está começando mais um Física em Foco! Galera, nesse vídeo nós vamos explorar as 5 principais fontes de energia elétrica, que são a hidrelétrica, a termoelétrica, eólica, nuclear e a solar. Vamos começar pela energia hidrelétrica. Como funciona uma hidrelétrica, resumidamente? Numa hidrelétrica, nós precisamos de um rio, ok? E isso aqui no Brasil tem um potencial muito grande, porque o Brasil tem vários rios. Nós precisamos de um desnível na água, então um nível maior, outro nível menor. Isso acontece graças à construção de uma barragem. Então o que nós fazemos? Nós pegamos essa água que está a uma altura maior. Essa água, portanto, possui energia potencial gravitacional, né? Porque ela tem altura em relação aí ao nível da outra. Nós fazemos com que essa água caia e aí nós estamos então transformando energia potencial gravitacional em energia cinética, energia de movimento. Depois que nós temos essa transformação de energia potencial gravitacional em energia cinética da água, a água que cai ali vai movimentar uma turbina. E qual é a função de movimentar uma turbina? Ali nós teremos basicamente um ímã bem grande ali dentro, próximo de fios enrolados várias e várias vezes. Uma bobina, por exemplo. O fato da água movimentar esta turbina vai fazer com que o ímã se movimente e vai alterar o fluxo magnético ali. E essa alteração de fluxo magnético vai gerar uma corrente elétrica. Nota que o princípio por trás disso é o princípio da indução eletromagnética. Basicamente o que acontece é que sempre que nós pegarmos um ímã, aproximarmos e afastarmos ele de um fio, essa aproximação e afastamento vai gerar uma corrente elétrica nesse fio. Ela é chamada de corrente elétrica induzida. Ou também, se a gente só pegasse e girasse o ímã, tá, no meio de um fio, por exemplo, ou girasse o próprio fio também, nós também geraremos corrente elétrica ali, porque nós estamos alterando uma coisa chamada fluxo magnético no fio. Bom, esse é o princípio por trás então da hidrelétrica. Água caindo, transformando energia potencial gravitacional em energia cinética. Isso movimenta uma turbina. Lá dentro da turbina nós temos um ímã e vários fios. Esse movimento da turbina altera o fluxo magnético, as linhas de campo magnético atravessando esses fios, e isso gera ali uma corrente elétrica. É aí então que nós temos a geração de energia elétrica. Depois aí essa corrente vai ser distribuída aí para as residências, né? Da usina para as residências, aí é outro assunto. Mas esse é o princípio por trás da hidrelétrica. É importante salientar que a hidrelétrica não é assim uma usina perfeita, ela tem alguns malefícios. Por exemplo, nós temos a inundação de áreas, pode causar inundação de áreas onde pode ter uma população indígena morando ali, tá? Tu pode afetar a fauna e a flora locais devido a isso. Então a hidrelétrica não é uma geração de energia elétrica perfeita. Tem que ser feito um estudo de impacto ambiental para isso, para averiguar se é viável ou não a construção de uma barragem hidrelétrica. Aqui no Brasil nós temos um enorme potencial, pois temos muitos rios aqui, tanto que a maior parte da matriz energética brasileira vem das hidrelétricas. E muito bem, pessoal, o segundo tipo de obtenção de energia elétrica que nós vamos abordar aqui então é da termoelétrica. Talvez aí a grande vilã das fontes de energia elétrica. Então, basicamente, como funciona a termoelétrica? Nós precisamos de um combustível. O que é isso? Algo que nós vamos queimar, um combustível. E no caso da termoelétrica, quais são os combustíveis mais comuns? Os combustíveis fósseis, carvão e petróleo.
O que são os combustíveis fósseis? São depósitos, basicamente depósitos de matéria orgânica que estava na Terra há vários e vários anos, seja de animais ou seja de vegetais. Em geral, os animais mortos vão se depositando e isso, depois de muito tempo, vai formando petróleo. E os vegetais, em geral, formam o carvão. E bom, então nós queremos queimar esse carvão ou esse petróleo. Ao queimar o carvão e o petróleo, nós teremos a liberação de calor. Para que nós queremos a liberação de calor? Essa liberação de calor será usada para esquentar água. A água, ao ser esquentada, vai chegar um momento em que ela vai virar vapor. Tá? Vamos vaporizar a água. Esse vapor de água será então armazenado a uma alta pressão e esse vapor de água a alta pressão é usado, olha só a coincidência, é usado para movimentar lá dentro uma turbina e essa turbina também tem um ímã acoplado a ela com vários fios à sua volta. A movimentação da turbina movimenta o ímã que vai alterar o fluxo magnético sobre os fios, gerando uma corrente elétrica. Tu percebeu a coincidência que a parte final da geração de energia elétrica pela termoelétrica é exatamente o mesmo da hidrelétrica? No final, o que tu teve no final? Uma turbina movimentada, girando o ímã para gerar corrente elétrica ali. É o mesmo princípio final da hidrelétrica e da termoelétrica. Isso vai se repetir também em algumas outras. Ok? A diferença é como que se faz para movimentar essa turbina. Na hidrelétrica a gente usava a energia da queda da água. Aqui na termoelétrica vai ser o vapor da água obtido através da queima de combustíveis fósseis. E qual é o grande problema da termoelétrica? É que a queima de combustíveis fósseis libera também CO2, dióxido de carbono, que é um gás que quando vai para a atmosfera gera efeito estufa. Ele retém calor, ele retém os raios infravermelhos de calor e acaba aumentando a temperatura do nosso planeta. É interessante salientar que é possível, dependendo do que se faz, a termoelétrica ser uma geração de energia renovável. Olha só que loucura. Mas vamos pensar, o que seria uma coisa renovável que pode se renovar, ok? Obviamente que quando fazemos isso com carvão e petróleo, não é uma coisa renovável. Carvão e petróleo são recursos finitos. Uma hora isso vai acabar. Agora, por exemplo, se ao invés de queimar carvão e petróleo, eu queimasse madeira, eu queimasse árvores, eu posso queimar essas árvores e plantá-las novamente. Estou renovando isso. Não estou dizendo que queimar árvores é bom, longe disso, certo, galera? Mas estou falando que sim, é possível a termoelétrica ser renovável. Então nota que não necessariamente algo renovável é bom. O terceiro tipo de geração de energia elétrica que vamos abordar é a eólica. Eólica é uma energia vinda do vento. Nós temos ali os cataventos, os moinhos gigantes nas usinas eólicas, em que basicamente o princípio é a energia cinética do vento na Terra bate nas hélices dos cataventos, aí eles giram, lá dentro aí de cada catavento, de cada moinho, existe uma turbina, nessa turbina tem um ímã acoplado nela, o ímã gira, alterando o fluxo magnético sobre os fios que tem ali, então isso vai gerar ali uma corrente elétrica. Note tu também que o princípio final da usina eólica é o mesmo também da termoelétrica e da hidrelétrica. Movimentar uma turbina para girar um ímã e gerar corrente elétrica mais tarde. A diferença é que agora, na usina eólica, nós movimentamos essa turbina graças à energia cinética do vento. A usina eólica é considerada uma usina sustentável porque ela não tem grandes impactos ambientais. Até tem alguns estudos que falam que a usina eólica ela pode alterar o curso de migração dos pássaros, mas isso ainda não é muito bem o consenso. Mas no geral, nós podemos considerar a energia eólica como uma energia limpa. E outra coisa que a gente tem que ter em mente também é que não necessariamente por ser limpa,
a usina eólica será mais eficiente. Isso depende da região em que nós estamos. Porque para a usina eólica ser eficiente, nós precisamos estar numa região que tenha muitos ventos, uma região aberta. Então, dependendo da região, a usina eólica pode não ser a ideal. O quarto tipo de usina que nós vamos ver é a usina nuclear. Essa também é bem polêmica. A usina nuclear ela vai usar como princípio a fissão nuclear. A fissão nuclear é a quebra de algum elemento. Tem que ser um elemento bem pesado para que isso aconteça. Por exemplo, urânio. Como que ocorre basicamente a fissão nuclear numa usina nuclear? Tu pega o urânio, um átomo de urânio, um único átomo de urânio, tu bombardeia ele com um nêutron. O que vai acontecer disso? O átomo vai se quebrar. Essa quebra do átomo de urânio é uma reação exotérmica, ou seja, ela libera energia, que é o que nós vamos querer mais tarde. Bom, o problema é que essa quebra não libera só energia. Dessa reação nós temos a liberação de criptônio, bário, tá aqui a reação na tela para te ver, e outros 3 nêutrons. Qual é a função de cada um desses camaradas nessa reação? Esses outros 3 nêutrons que foram liberados com a quebra de um único átomo de urânio vão quebrar mais um átomo de urânio, cada um deles. Então tu nota, da quebra de um átomo de urânio, eu liberei 3 nêutrons que vão quebrar outros 3 átomos de urânio. E essa reação vai acontecer de novo outras 3 vezes. E cada uma dessas novas reações vai liberar mais 3 átomos de urânio. Acontecendo de novo, cada uma liberando outros 3 átomos, outros 3 nêutrons. Se tu notar, então, nós temos aqui uma reação que começa pequenininha, vai aumentando e fica muito e muito grande. Isso é chamado de uma reação em cadeia. Olha só que maravilha isso. A partir da quebra de um único átomo de urânio, nós podemos ter a quebra de vários outros átomos devido a essa reação em cadeia. Nós temos também a liberação de criptônio e bário. Eles são um grande problema. Criptônio e bário são elementos que são radioativos, que ficam liberando radiação. É o que a gente chama, em outras palavras, de lixo radioativo. Esse é o grande problema da reação com o urânio. Então nós temos que pegar e armazenar num recipiente, num local muito bem seguro, esses 2 elementos, esse lixo radioativo, porque se acontecer a liberação deles para o meio ambiente, eu vou ter assim, estragos incalculáveis. Radiação sendo liberada afeta fauna e flora, então é um problemão. Só que se isso for guardado de forma segura, se não houver o vazamento, ok, não haverá problema. E além disso, como nós tínhamos comentado anteriormente, essa reação libera energia. O que vai acontecer com essa energia? Ela é liberada em forma de calor. Esse calor nós esquentamos água, a água vai ficar vaporizada, esse vapor a uma alta pressão vai movimentar uma turbina, que vai gerar um ímã, que vai gerar corrente elétrica. Se tu notou bem, esse princípio de funcionamento final é exatamente o mesmo das outras. Movimentar uma turbina, que movimenta um ímã, que gera uma corrente elétrica. Mesma coisa. A diferença, mais uma vez, aqui na energia nuclear foi como que nós movimentamos essa turbina, o que usamos para fazer isso. Dessa vez foi usando a energia devido à quebra do átomo de urânio. Essa energia, esse calor, esquentou água, que virou vapor, movimentou a turbina e gerou corrente elétrica. Todas essas 4 formas de obtenção de energia usaram o mesmo princípio final. Movimentar uma turbina para gerar corrente elétrica. A usina nuclear, então, existe até uma discussão um pouco polêmica que a usina nuclear pode ser considerada uma energia limpa, que não polui. Bom, se os resíduos originados lá da usina forem armazenados corretamente, se não houver vazamentos, ela é uma energia limpa, pois não gera poluição. Ela não libera, por exemplo, dióxido de carbono, CO2, para a atmosfera, como a termoelétrica. O problema é justamente caso tenha um acidente nuclear, aí é um problemão, efetivamente. E a usina nuclear, outro problema dela também é que ela é muito cara.
tá? Tem um custo muito alto para isso, tá? Então muitas vezes ela é usada pelos países mais como uma forma de mostrar poderio econômico. E a quinta e última forma de obtenção de energia elétrica que nós veremos é a energia solar. A solar é bem diferente das outras porque ela não tem esse princípio de no final movimentar uma turbina para gerar corrente elétrica. Ela é um pouquinho diferente. O princípio físico por trás da energia solar é o efeito fotoelétrico. Aí ele foi explicado por Albert Einstein no início do século passado, inclusive o Einstein ganhou um prêmio Nobel por isso. O que é o efeito fotoelétrico? É quando eu pego luz, incido luz em algum metal, essa luz incide no metal, arranca elétrons do metal. Esse que é o princípio por trás do efeito fotoelétrico. E assim que funciona a energia solar. Nós teremos painéis fotovoltaicos, é o nome que se usa, apontados para o Sol. A luz do Sol bate nos painéis fotovoltaicos e arranca elétrons desses painéis que são feitos de metal, isso que gera a corrente elétrica. Aqui na energia solar, então, nós não precisamos daquilo de movimentar uma turbina para gerar corrente elétrica. A própria luz incidindo ali nos painéis que vai arrancar os elétrons, gerando a corrente elétrica. A energia solar, evidentemente, é considerada uma energia limpa. E, de novo, a energia solar é a mais indicada? Depende da sua região. Tem que ser uma região, obviamente, com uma incidência no mínimo moderada de sol, senão também não será a mais efetiva. E bom, então, respondendo à pergunta, qual é a melhor fonte de energia elétrica? Resposta, depende da região que tu estás. Cada região com a sua própria geografia vai ter aí a obtenção mais proveitosa, com melhor rendimento. Maravilha? O Enem já cobrou algumas vezes na prova de Ciências da Natureza fontes de obtenção de energia. Já caiu questão, por exemplo, com hidrelétrica, uma questão mais de cálculo envolvendo isso. Então é muito importante que você, estudante, conheça os princípios por trás dessas obtenções de energia elétrica. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar ele nas suas redes sociais. Se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber notificações cada vez que um vídeo novo for postado. Também nos siga no Facebook e no Instagram para você receber mais materiais. Um grande abraço, até um próximo vídeo. Dá um tchau, professor, agora. Tchau!